parte mais conceitual do modelamento, então eu vou pular. Vou diretamente porque é aquilo que nós fizemos no tempo. Então, vamos lembrar o seguinte, eu estou, diferentemente da estação total, o equipamento de nível, ele vai entre as regras, ele vai entre as milhas. Então, eu preciso de colocar a milha num ponto que eu desejo ter com a minha cota. Depois eu vou colocar o mesmo equipamento aqui para frente. Numa das experiências de um trabalho de campo, eu vi um grupo de alunos falando assim, vamos trabalhar com 2 milhas. Não é bom, porque é melhor que você concentre todos os, assim, se essa aqui tem algum defeitinho, quando você levar ela para cá e levar para o outro lado, então é como se você levar o seu defeito junto. E como você vai fazer uma menos a outra, a leitura, então isso teoricamente deve se anular. Mas esse é um detalhe. Então, nós vamos estar, por favor, pode entrar, por favor. Nós vamos estar olhando, fazendo uma leitura. Nós vamos estar fazendo leituras, e isso a gente vai ver, mas o importante é lembrar o seguinte, diferente da estação total que a gente colocava em cima do vértice da poligonal, aqui não. Nós vamos colocar o equipamento entre os pontos que a gente quer saber a cota. Quer dizer, quem vai gritar a cota para a gente é essa mira, essa reguinha aqui. Cara, eu só tirei 30 cotas de uma tabelinha, assim, eu fui tirado mais, aqui mesmo de tanta gente. Mas sejam todos tão bem-vindos. Aí a gente compartilha. Muito bem. E aí, vê se fica claro na figura. Ora, se eu quero esse ΔH, já que eu subi um pouco do terreno, então se eu fizer essa leitura de Ré menos essa leitura de Vante, então Ré menos Vante, eu vou ter esse ΔH. Se eu tenho esse ΔH, e aí eu quero, por exemplo, conhecer a cota do ponto B, então isso aqui seja o ponto B, e sabendo que eu já tenho a cota do ponto A, é só fazer o que? O seguinte, cota do A, do que nós estamos fazendo agora, nós vamos retirar a questão de refração e... nós vamos estar retirando o problema de refração e o problema da inclinação da fala zero. Bom, então é o seguinte. Vamos imaginar que a gente está fazendo um percurso. Vocês podem chamar isso de poligonal? Não é o apropriado, mas é um caminhamento. Mas vamos chamar de poligonal, fica mais simples. Ou seja, eu vou partir de uma cota conhecida, e aí, vamos lembrar da dinâmica que nós acabamos de falar. Eu quero a cota no ponto R, a partir da cota do Rn, eu quero determinar a cota do A, a cota do B, C, assim vai, e vamos voltar, por exemplo, ao Rn. Então, a tabela que nós vamos ver agora na sequência, ela tem que refletir essa situação. Você está imaginando que o nível que está entre as milhas, então, estou colocando a milha, por exemplo, começar na Ré, e depois eu vou pegar a milha e colocar ela aqui na Vante. E aí eu vou fazer o Ré menos Vante, e assim vou caminhando. Vai chegar uma hora que eu vou estar nessa mesma situação, vai ter um ponto de Ré, vai ter um ponto de Vante e, por algum acaso, eu vou ter alguns pontos detalhes, que são pontos extras para mim. Elas não pertencem ao caminhamento, mas eu vou precisar determinar a cota deles. Então, essa situação, vamos tentar sempre imaginar isso, ou seja, nós estamos lendo as miras, procurando manter essas distâncias muito próximas, né? Ou seja, caminhei tantos passos para lá, caminhei tantos passos para cá. Eu preciso estar nessa posição exatamente? Não, eu posso estar levando essa posição, eu posso estar levando essa mira para alguma posição, tal que eu garanta, por exemplo, os tais 30 passos quando a gente vai caminhar em campo. Agora, vamos lá. Tendo isso claro, deixa eu já caminhar um pouquinho para frente para lembrar o seguinte. Vamos falar da leitura.
Essa tabela ficou pequenininha, vamos tentar aumentar. O que eu acabei de falar, na forma de um desenho, vamos tentar imaginar que eu preciso refletir isso aqui numa tabela, né? Então, nessa tabela, vamos pensar no seguinte, ó. É aquela situação, mas vamos ver se te enxerga essa situação. Eu estava num ponto RN1, eu estava num ponto RN1, aqui. Aí, nós fomos para um ponto E1. Bom, quem que a gente vai colocar sobre esse ponto? Nós vamos colocar sobre esse ponto a mira. Então, aquela régua vai estar aqui, e aqui no meio vai estar o nível, vai estar o equipamento. Então, eu vou estar olhando uma hora para ré e outra hora para avante. Então, quando eu olhar para ré e para avante, nós vamos fazer umas leituras do quê? Nesse ponto, o RN1, o que é? Está numa ré. E o ponto E1? Bom, o ponto E1 é o avante, nesse caso. Aí, fizemos as leituras. Eu não lembro bem como fazer essas leituras, eu já vou mostrar já. Agora vamos para uma outra situação. O E1 está aqui, e agora a gente vai passar para o E2. Agora nota o seguinte, na tabela a gente repetiu o E1. Mas por quê? Porque vão ser outras leituras. Só que nesse caso, se eu agora vou colocar a minha mira aqui, o meu nível aqui, e vou colocar a regrinha aqui e depois a regrinha para cá, e fazer as leituras, esse aqui vai ser o quê? Ré primeiro, apareceu aqui, ó, e depois ele vem para cá com o avante. Tá bom? Então é isso, ré, avante, nós vamos ver. Agora tem que imaginar sempre essa situação. Isso está claro para todos? Aí vamos voltar. Vamos voltar para a seguinte situação. Então, aqui nós caminhamos, pode ser que a gente subiu ou desceu no terreno e voltamos para esse ponto aqui. Ou seja, saímos e chegamos na mesma cota. Okay? Aqui não. Saímos de uma cota conhecida e fomos para um outro ponto com cota conhecida. Então, quando isso acontecer, a gente tem que lembrar que não estamos voltando para uma cota, para o mesmo nível, estamos voltando para uma outra cota diferente. Bom, qual que é o erro tolerável? O máximo seria o seguinte: uma constante vezes a raiz quadrada do perímetro que eu estou usando, que eu estou andando. Aqui, por exemplo, saímos do RN e voltamos. Então, o perímetro é tudo isso aqui. Aqui, saímos desse ponto de partida, chegamos nesse ponto de chegada, e aí caminhamos um determinado perímetro. Vamos lembrar, caminhamos sem considerar qualquer distância ou qualquer coisa que tenha a ver com ponto de detalhe. Então lembra que na tabela o ponto de detalhe vai aparecer separado. Por quê? Ele é um ponto a mais do meu caminhamento. O meu caminhamento, ele novamente está sendo feito para que a gente depois levante esses pontos de detalhe, levante as cotas do ponto de detalhe. Mas, na hora que eu for preencher aquela tabela, lembra de tirar o ponto de detalhe. Bom, então, eu já sei como calcular esse perímetro. Eu tenho que multiplicar por uma constante. O que é essa constante? Normalmente ela já diz aqui, por exemplo, aqui ela está dizendo para a gente, ó, eu estou errando 10 milímetros a cada quilômetro, a cada raiz quadrada de quilômetro. Então, por que aparece raiz quadrada de quilômetro aqui? Porque quando a gente for colocar esse cara aqui na fórmula, aqui, vamos colocar ele em quilômetro também. Porque como ele está em raiz,
Então eu estou multiplicando por quilômetros raiz quadrada e dividindo por quilômetro raiz quadrada. Vai ficar só um erro em milímetros mesmo. Tá claro? Vocês estão muito quietinhos, podem falar. E aí, qual é o erro que eu cometi? Bom, então, esse é o erro máximo que eu poderia cometer. E aí, qual é o erro que a gente cometeu? Gosto de começar por aqui, porque aqui é o mais genérico. Saí de uma cota conhecida, fui caminhando, cheguei numa outra cota conhecida. Então, o que pode... Então, eu vou subir no terreno, descer. E aí, como é que eu reflito isso? Bom, vamos refletir isso dessa maneira aqui. Ou seja, somo depois na tabela tudo que eu andei, ou tudo que eu vi de ré, tudo que eu vi de vante, ou seja, se eu estava subindo e descendo, então estou fazendo esse cálculo aqui dessas somatórias. E se esses pontos de partida e de chegada forem diferentes, essa conta não dá zero. Se eles forem iguais, a conta dá zero. Esquece isso daqui e fica só isso aqui. Tá claro? Então, se eu cheguei no mesmo lugar que eu parti, seria esse caso aqui, ó. Aquela conta, só preciso fazer a somatória do que eu olhei de ré e olhei de vante. Só que agora ficou aquela, tá bom, você falou, e o que nós estamos olhando aí de ré e vante? Bom, então vamos ver o seguinte. Todo mundo foi a campo, não foram? O Matheus eu sei que foi. Todos fizeram essa leitura? Sim. Todos. Preciso recordar como é que faz? É bom? É bom. É bom. Muito bem. O que nós vamos fazer? Todos viram então que no nível a gente consegue ver essas três estádias, né, esses três fios aqui. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos ver um fio superior, um fio inferior e um fio médio. E o que a gente espera? Que esse fio médio esteja realmente na metade. E depois, uma cota conhecida, fui caminhando, cheguei numa outra cota conhecida. Então o que pode... Então eu vou subir no terreno, descer. E aí como é que eu reflito isso? Bom, vamos refletir isso dessa maneira aqui. Ou seja, somo depois na tabela tudo que eu andei, ou tudo que eu vi de ré, tudo que eu vi de vante, ou seja, se eu estava subindo e descendo, então estou fazendo esse cálculo aqui dessas somatórias. E se esses pontos de partida e de chegada forem diferentes, essa conta não dá zero. Se eles forem iguais, a conta dá zero. Esquece isso daqui e fica só isso aqui. Tá claro? Então, se eu cheguei no mesmo lugar que eu parti, seria esse caso aqui, ó. Aquela conta, só preciso fazer a somatória do que eu olhei de ré e olhei de vante. Só que agora ficou aquela, tá bom, você falou, e o que nós estamos olhando aí de ré e vante? Bom, então vamos ver o seguinte. Todo mundo foi a campo, não foram? O Matheus eu sei que foi. Todos fizeram essa leitura? Sim. Todos. Preciso recordar como é que faz? É bom? É bom. É bom. Muito bem. O que nós vamos fazer? Todos viram então que no nível a gente consegue ver essas três estádias, né, esses três fios aqui. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos ver um fio superior, um fio inferior e um fio médio. E o que a gente espera? Que esse fio médio esteja realmente na metade. E depois, para que servem? Bom, que continhas que nós vamos fazer? Então, a gente pode então, fazer o A menos N, o M menos B e falar, bom, deixa eu ver se eles estão mais ou menos proporcionais, ou seja, se eles não diferem de 2 milímetros. Isso é uma coisa que a gente precisa rever isso então. Vou deixar isso bem acertadinho. E depois a distância A menos B, ela vai ser importante para a gente... Boa tarde. Tem o A menos B, eu vou saber a distância que o nível está da mira. Eu posso tirar isso aí.
Então, é o que a gente vai calcular aqui. Por semelhança do triângulo, a gente quer calcular essa distância D e ela vai ser proporcional ao A menos o B, multiplicado por uma constante. Ok? Bom, vamos lá. Esse exercício nós fizemos em sala de aula. Posso repetir o exercício ou eu pensei no seguinte, sempre lembrando vocês que é o seguinte, nós temos uma apostila, caso vocês falem assim, bom, já tem muita coisa para ler, mas tem uma apostila que são notas de aula preparadas pelo professor Sintra. O professor Sintra agora está alocado no Museu de Ipiranga, tem trabalhado muito com mapa histórico e tal. Mas ele tem uma postura bem legal, por quê? Então, lá no capítulo 10, ele vai falar, 9, ele vai falar de nivelamento. Os anteriores falaram de azimuth, coordenada e tal, e aqui no capítulo 9 ele vai falar de nivelamento. Aí, lá na página 103, já passou, né? Bom, ele fala um pouco de teoria do nivelamento, e aí tem alguns exercícios resolvidos aqui. Os primeiros são mais conceituais, principalmente envolvendo a questão da forma da Terra. E aí tem um exercício aqui, que é esse aqui. Dada a caderneta do nivelamento a seguir, pede-se a cota do ponto N, sabendo que a cota do Rn vale... Então a gente partiu de uma cota no 865426. Vamos fazer o seguinte agora. Eu preparei aqui 30 cotas, mas acho que tem mais que 30 pessoas na sala. Então fica a cada 2 desse aqui, vocês vão preenchendo. Acho que é um jeito de lembrar. Então vamos lá, eu acho que talvez nas aulas a gente devia ter feito isso. Aliás, teve uns exercícios, os exercícios estão aqui, aqueles que a gente pediu para vocês, ó. Alguém montou... Aqui, ó. Aqui está um exercício normal, tranquilo, né? Mas esse aqui, vamos ver se vocês lembram dele. Alguém montou e colocou as milhas todas na distância. Aí você tinha que adivinhar onde é que vão essas milhas. Podemos fazer isso também. Então, vamos fazer o seguinte, vamos treinar um que já está tranquilo da gente fazer as contas. Eu só conferi aqui no finalzinho, mas aqui deve estar certo. Vamos lá. Peço a gentileza então de vocês anotarem aí o seguinte. O Rn no primeiro momento, o que é? É uma... Vou mudar então o raciocínio. Vou botar aqui em centímetros. Escalão para 100 da dela aqui. Hoje tem escalímetro. Meu aniversário passou, minha turma sabia, ninguém me deu presente. Então eu vou levar o escalímetro de presente. Beleza? Então tem 13,5 centímetros. Está para 10 metros de nível. Aqui é distância, aqui é... Vou botar um ΔH, né? Tudo bem? Vou botar ΔH, desnível. Aí eu quero o pontinho que está aqui, não está aparecendo, eu vou medir aqui 2 centímetros. Está para X. Então vou apagar tudo isso aqui. Então, vou evidenciar o X. 2 centímetros vezes 10 metros dividido por 13,5 centímetros.
centímetro apareceu, o resultado vai dar em metro. Quanto é que dá? Existiu? Então já ficou fácil, vou embora, descansar. Bom. 2 vezes 10 costuma dar 20. Né? 20 dividido por 13, 0, quanto? Ninguém tem calculador nessa prova, nessa sala? Não quero somar a resposta, eu quero a resposta deles. 1,48. É verdade. Aqui embaixo. 1,48 o quê? Metros. Aí eu pergunto, qual é a cota ou a altitude desse ponto hipotético que eu marquei aqui? Quanto é que é? 1,48? 1,48. Isso, vou pegar a cota do mais inferior, que é 110, mais 1,48, 111,48. A cota 110 mais 1,48. Costuma dar quanto? 101. É 110? É 110. 111,48. Beleza? E unidade? Metro. Não é quilômetro, não é centímetro, não é milímetro, não é tonelada, não é metro cúbico, não é metro quadrado. Beleza? Cara, não tem erro. Tem que focar. Vou dar dica. Atenção, dica. Professora Rosângela preparou a prova, acabei de dar uma olhada. A dica: 5 questões, todas valendo 2 pontos. Ok? Então tem uma questão teórica, tem uma pergunta lá que é marcar xizinho. Se não souber marcar xizinho, é como aquela do quem errou. Definição de azimuth. Fica no sentido, esse cara eu vou matar. Deixa eu matar assim, de forma virtual. Lá no óculos. Então essa não dá para errar. Então vocês vão garantir 2 pontos de partida. 5 minutos responde essa questão, no máximo. Quem ficar mais de 5 minutos de questão pode levantar e pegar a prova e fazer, mudar de curso, fazer, sei lá, direito na São Francisco, medicina na fazer o quê? Balé? Balé, pode ser na época, balé, tocar na USUT, qualquer coisa. Ok? Então é questão de nivelamento geométrico. Questão de nivelamento geométrico não tem segredo nenhum. Tem segredo? Não. Qual é a dúvida? Pegar a cota mais ré menos vante da cota do ponto seguinte. Se não souber somar e subtrair... E o detalhe? Desculpa. O que tem um detalhe? Quem é a ré? Aqui tem detalhe nesse cara aqui? Não. Não, esse não tem. Se tiver um detalhe, o detalhe vai estar aqui. Certo? Vamos imaginar que esse cara quer dizer o detalhe. Quem é a ré do detalhe? É essa ré aqui, ó. Não pode ser esse cara que é vante, não pode ser esse cara que é a ré do seguinte lá. Então eu vou olhar, esse cara está aqui, vou procurar quem está antes dele. Então vamos supor que eu corrigi. Esse era a ré do detalhe, anterior ao detalhe. A correção do detalhe vai ser o mesmo valor desse cara aqui. Beleza? Pode acontecer uma pegadinha, mas que não vai acontecer, mas eu vou falar. Eu posso botar a vante aqui e o detalhe antes dessa vante aqui. Mas a ré continua sendo a mesma. Tá? Ainda vai aparecer. Normalmente ele aparece aqui o detalhe e a vante depois. O detalhe aqui e a vante aqui. Mas eu posso deixar o detalhe aqui e colocar uma vante aqui. Mas não vai acontecer. Ok? O que mais? Uma ré menos vante. Ah, tem uma pegadinha aqui. Esse valor aqui, qual é a unidade? Esse valor aqui, qual é a unidade? Beleza? Não pode esquecer disso. Porque tem um monte de gente na prova, soma metro com milímetro. Aí aqui dá 5 quilômetros de fechamento. Vocês estão rindo. Depois eu vou mostrar, vou chamar o Joãozinho, vem cá. Olha que você fez da prova. Não é para matar um cara desse?
Não. Né? Matar virtualmente? O que mais? Nivelamento, alguma coisa mais? O que eu posso bagunçar? Eu posso mudar o nome, CRN50, posso botar aqui ABCD, XYZ. Mas o que eu posso inventar aqui? Não tem muito o que inventar. Beleza? E se vier uma tabela incompleta? Como incompleta? Sem instância? Sem... Bom, aqui tem distância. Como é que eu calculo a distância? Sem... A mais B sobre do... Oh, mentira. A menos B vezes a constante do instrumento. Dica, a nossa constante qual é em geral? Sim. Então, aí essa aqui vai dar um número aqui qualquer, vai dar 308. Não precisa nem multiplicar pelo 100, que vai dar em milímetro. 389 é 38. É só botar uma vírgulazinha no lugar certo. Aí bota a vírgulazinha aqui, 389 metros. Então tem 20 kg de nivelamento. O cara trabalhou uma semana 20 kg de nivelamento. Beleza? A primeira coisa que eu visualizei, Existe alguma alternativa? Existe. Boa pergunta. Se o nivelamento sai de uma RN e chega na mesma referência de nível, eu não preciso dar nada. Posso dar 0. Mas dá para fazer o cálculo do mesmo. Se eu botar 0 e somar, vai dar 6 aqui. Ok? Mas vou fazer isso? Boa ideia, né? Acho que dá para mudar. Não vou fazer isso. Vou dar um valor aqui, né, para você. Beleza? O que pode acontecer? Em vez de estar na planilha, está lá no enunciado. Porque o cara esquece, não leu o enunciado, né? Vocês querem adivinhar. E aí sai fazendo a planilha sem ler. Tem um detalhe lá que já encaminha para o caminho certo. Aí você não lê aquilo, faz tudo, aí acha aqui 50 metros de erro de fechamento, aí não está dando errado, aí vai ler o enunciado. Então leia o enunciado. Beleza? O que mais? Ponto detalhe. Como é que eu calculo as coordenadas de um ponto detalhe? X, ou E, semicosseno. Ok? E como é que eu calculo a cota do detalhe? Não sabe? Ah, legal, beleza. Eu vou reveja aí. É uma continha seno de Z, aí depois soma mais altura do instrumento, mais delta, menos altura do prisma, dá a cota do... Lembra? Tem fácil aí, Márcio? Tem fácil. Não lembra disso? A minha turma não lembra? Júlia não lembra? Nuda não lembra? Lembra? Enquanto o Marcos procura aí tem representação do relievo. Eu vou dar para vocês um terreno mais ou menos como as cordilheiras dos Andes. Tem 6 quilômetros, sei lá, 4 quilômetros de altura para interpolar o seu nível. É razoável fazer isso em 2 horas? Não. Certo? Então o que eu vou fazer? Eu posso dar o ponto A, dar o ponto B, você acha as cotas, interpola e calcula o desnível ou a inclinação. Desnível é ano ou é porcentagem? Inclinação é ano ou é porcentagem? Inclinação? Ângulo. O que é? Não vou falar. Cadê a Márcia? Peraí, não lembro muito. Veja. Está numa aula qualquer. Está na aula de poligonal ou na aula seguinte da poligonal? Esse compasso? Precisa de compasso? Para que você usaria o compasso? Caminhamento, trago o compasso, mas não tem caminhamento. Tem um cálculo, mas não desenho. É que eu não tenho, eu tenho que comprar. Agora, pessoal, a prova difícil não é a P2, é a P3. Vocês esqueceram a P3, né? P3 não é uma entrevista? O nome bonito é entrevista, o nome correto é prova oral. Né?
Então, na realidade, a gente vai ter que fazer na entrevista 5 perguntas, né? Cada uma valendo 12 pontos, o cara acertou as 5, tem 10. Errou as 5, tem 0. Aqui, ó, aqui, esse aqui. Abre esse aqui. Olha lá, pessoal. Olha lá, olha lá. Olha a equação que é mamão com açúcar na minha turma e na turma do Marte é açúcar com mamão. Qual é a diferença? Nenhuma. Okay? É doce do mesmo jeito. Olha lá. Vamos olhar aqui a figura, depois vamos olhar a equaçãozinha que é só a cota de ponto B. Aí é que eu falei aqui, ó, a altura do ponto A igual a altura do ponto B igual a altura do ponto A mais a altura do instrumento, tá aqui, mais delta, está lá, menos a altura de B. Dá para errar isso? Dá? O que pode acontecer se essa figura estiver trocada? Eu botar a estação lá na posição do prisma e a estação aqui e o prisma aqui na posição da estação. Vai mudar alguma coisa na equação? Não. A única coisa que vai acontecer é que eu vou ter uma cota maior em B e quando eu calcular a cota de A, uma cota menor. Vai aparecer um sinal negativo aí. Só isso. Beleza? Uma mão com açúcar? Não? Qual é a dúvida aí, irmão? Todas? Aí complicou, né? Aí você tem todas as dúvidas, tem que voltar lá no primeiro dia de aula e vai saber de novo. Não é o caso. Beleza? O que mais? Vamos lá, cadê a declinação, inclinação, essas coisas? Que é o que falta, eu acho. Luísa? É verdade, Júlia? É verdade, Júlia? Ok. Representação do bebê, está por aí. Declividade, caminhamento, talvez se está aqui ou está no campo calculado, não sei onde. Ali no Google. É aí mesmo. E na outra aula, lembra que a gente volta com os testezinhos, tá? Então na primeira aula, imediatamente a prova, tem batimetria. Mamão com açúcar também. Ou seu caldo de cana com açúcar. Beleza? Não. Não. Resolveu não colocar. O que não vai Não falou, não chamou atenção, então não. Olha lá. Declividade é dado em porcentagem. Vou pegar o desnível, dividir pela distância horizontal, vai dar um número, 0, alguma coisa, 0,10. Multiplico por 100, dá em porcentagem. Então eu estou transformando tangente de I em porcentagem. Igualmente, o arco tangente de I é o mesmo ΔH sobre ΔS, que vai dar um valor em grau, minuto e segundo. Aqui tem uma pegadinha. Quando eu calculo na calculadora, vai dar 5,4789. Isso está em grau decimal. Eu tenho que ir lá na calculadora, aquela técnica eu converto para grau, minuto, segundo, que a minha pergunta, a resposta eu vou esperar em grau, minuto, segundo. Beleza? E se eu dou 2 pontos para vocês, o A e aquele B, eu tenho a cota de A, eu tenho a cota de B, consigo calcular, e as coordenadas, evidentemente, de A e B, eu consigo calcular ΔH e ΔS? Sim, ó. Sim. Calculei ΔH e ΔS, calculei ou declividade ou inclinação. Beleza? Aí vai cair um pontinho aqui. Qual é a cota desse pontinho aqui? Vocês aprenderam a interpolar para identificar a curva de nível. Agora vai interpolar o pontinho que estiver bem no meio, é meio. Que aqui está de metro em metro. Se estiver mais próximo de cá, eu vou interpolar
Eu vou pegar essa regra de 3, sabe a regra de 3? Pegar essa distância e está por um desnível de quantos metros? 1 metro. Aí eu vou pegar essa distância aqui que está por um desnível X. Vou calcular um X. Pode usar régua no próprio? Pode. Ó, lápis, caneta, borracha, régua, calculadora científica sem comunicação com as outras. Pode usar. O que não pode usar? Celular, olhar para o lado, vir de boné, óculos escuro. Aí não dá, né? Mas vocês não são desse tipo. Então tá tranquilo. Beleza? Algo mais? Estão até gravando ali, é isso? Algo mais? Dúvida real agora. Alguém tem alguma dúvida real que não entendeu para o professor Cláudio Marte ou eu tirar a dúvida para não restar dúvida para vocês irem bem na prova? O que eu posso falar mais da prova? 5 questões. Vai dar trabalho. Vai dar, tu tem que pensar. Então não é sair correndo alucinadamente para resolver a questão. Olha a minha dica. Que eu falo há 30 anos e ninguém leva em consideração e ele entra pelo campo. Olha as 5 questões. Primeiro que são 5 questões diferentes. Pode ter lá a máquina copiadora, qualquer lá, são 2 vezes a questão 3, por exemplo, e não saiu a questão 5. Pode acontecer. Nos 30 anos aconteceu uma vez, com um aluno. Tá? Olha as 5 questões. Dá uma lida. Ah, essa eu sei. Já faço. Já me ligo. 5 minutinhos me livrei. Pô, essa aqui vai dar trabalho. Preciso pensar. Deixa para tudo. O que acontece? A adrenalina baixa, vocês se acalmam, aí as coisas vão chegando. Ah, lembrei. Porque você fica 1 hora naquela questão, só tem mais 1 hora para fazer outras 4. 15 minutos cada uma, não vai dar tempo. Beleza? Então não cometam pela segunda vez este erro, que é querer resolver a questão de cara, empacar nela e ficar lá batendo cabeça e não chegar a nada. Em princípio, tudo vai fechar. Não vai ter um fechamento, mas a gente pode ter errado na hora de digitar, na hora de pode ter errado. Mas em princípio vai tudo fechar. Beleza? Tranquilo? Vamos voltar na fórmula de declinação e inclinação. Precisa declarar essa equação aqui? Não. Não está na prova. Está na prova. Aquela lá da cálculo da distância e do desnível também está na prova. Beleza? Professor, Oi? não vai cair cálculo de máxima, né? Declinação máxima e fluxo de desenho. Não, aí cara, pode ter um desenho. Eu falei que não vai ter caminhamento. O desenho pode ter, não sei. Tá? Mas eu não vou pedir, 2 coisas que eu não vou pedir para desenhar o caminhamento, que todo mundo tinha que ter o compasso, vai dar muito trabalho, vai demorar tempo. E nem pedir para o cara desenhar a curva de nível, não vai cair. Mas eu vou trabalhar com essas equações e com aquelas inclinações e declividades. E com o nivelamento geométrico. Então é uma teórica e 4 que você vai precisar fazer algum cálculo que está muito fácil, mas precisa pensar. A sutileza, há uma sutileza que precisa estar atento. Se perguntar para a gente, pergunta, claro, qual é a resposta? Sei lá, a resposta você que vai me dizer. Mas se tiver uma pequena dúvida, a gente sempre vai lá, olha, raciocina desta outra forma para tentar chegar no resultado. Está partindo errado. Beleza? Algo mais, Márcio? Eu não falei? Acho que não. Podemos ir para casa, tomar banho, jantar, ver uma série, tirar um cochilo bom, acordar cedo amanhã, tomar um café leve e vir para a prova. 2 horas de prova, 7h30 às 9h30. Qual que é? Com o teatro amarelo. A minha turma, como não cabe todo mundo no anfiteatro, a minha turma que já usa a sala 6. Consegue fazer? Estamos tranquilos. O que mais?
Pergunta, pessoal. O professor Marte não morde. Eu não entendi direito como usa a declividade, a forma de declividade. Vamos lá, qual a forma de declividade na masculina? Não, a forma. Aí. Naquela figura lá, a distância, o desnível entre duas torres de nível era naquela figura 1 metro, beleza? O ΔS é a distância horizontal, vai precisar usar o escalímetro ou a régua. Vai ter uma determinada escala, 1 para 100, pode ter uma determinada escala, 1 para 100, 1 para 200, para 500, vou calcular 300 metros no terreno, um desnível de 1 metro. Então, faz lá. 1 dividido por 300 dá quanto? Faz a conta aí para mim, eu não tenho calculadora, ninguém me deu uma de presente ainda. Faz a conta aí. 1 dividido por 300, 0,003, mais ou menos isso? Bom, exatamente. Multiplica por 100, vai dar 3% ou 0,3%? 0,3%. Isso seguinte, tangente de I é igual. Pô, também por isso que escrevi aqui, né? Tangente de I igual a 0,3%. Como é que eu transformo esse tangente de I, que é a declividade, em inclinação? E vai ser igual tangente a menos 1, ou seja, arco tangente de delta H, só tem um 0,3 aqui, vezes 100, vai dar, vezes 100 não, dividido por 100, 0,003. Conta que é isso? Calcula aí para mim. Dá 0 grau, Já está em grau de segundo ou tem grau decimal? Grau decimal, olha lá. 0,17, mais 2 dígitos pelo menos. 17, 18. Graus. Como é que eu converto esse cara aqui, o I, para grau, minuto, segundo? 0 grau. 17, 0,17, se converte para mim. 10 minutos. 10 minutos. 18,79 segundos. 18,7 segundos. É isso aí. Ok? Eu posso pedir para calcular esse valor. Ok? Tranquilo? Isso aqui é o pagamento. Não, tá aqui. Bom. Vamos lá. Vamos entender isso aqui. Isso aqui não é isso aqui, ó. Esse cara aqui é ΔH. Esse cara aqui é ΔS. Esse cara aqui é I, ou tangente de I, eu posso dar declividade e inclinação. E esse cara aqui é chamada hipotenusa, que no nosso caso é distância inclinada. Neste caso aqui é distância horizontal e distância inclinada. Se eu souber isso aqui, vamos supor que eu dei esse cara e esse cara aqui. Consigo calcular ΔH e consigo calcular ΔS. Se eu der ΔS e ΔH, ficou mais fácil ainda. Raiz quadrada de ΔS ao quadrado mais ΔH ao quadrado. Extrair a raiz quadrada da hipotenusa. Beleza? Só lembrando, hipotenusa, que cateto é esse? Oposto. E que cateto é esse? Adjacente. Beleza? Como é que é tangente? Como é que eu calculo tangente? Oposto por adjacente. Seno. Oposto por hipotenusa.
Ai, tem gente afiado aí. Vai acabar a prova em 10 minutos. Cosseno, cateto. Adjacente por hipotenusa. Vejam que é só questão de nomenclatura, tá? Não estou criando nada diferente. A trigonometria continua valendo desde Pitágoras, né? Mas a dificuldade, eu já sei a dificuldade, é que aqui nós estamos vendo e aí tem que mostrar esse perfil. Essa é a dificuldade. Então, vamos lá. Boa colocação do Márcio. Olha lá, isso aqui, ó. Isso aqui, vamos imaginar que seja esse pedaço aqui, ó. 1 e 2. O 1 está aqui. O 2 está aqui. Esta distância que eu estou medindo aqui, em escala, é uma distância horizontal. É, neste caso aqui, o ΔS. Aí eu sei a cota desse cara, a diferença altimétrica aqui é o ΔH. Beleza? Talvez tenha ficado mais clara. Professor, quando fazer esse ponto A, que não está exatamente em cima da linha, a gente tem que fazer alguma aproximação com a regra de 3 na prova? Então, se eu der o ponto, aqui foi dada a cota desse ponto, eu consigo calcular a cota desse ponto pela regra de 3. Beleza? Tranquilo. Tá bom? O que mais? Acho que mais a dúvida, como é que é o seu nome mesmo? Vinícius, você está com dúvida de como fazer essa regra de 3 aqui? Vamos fazer. Se é necessário fazer. Posso apagar aqui? Já fotografaram? Já filmaram? Já decoraram? Não precisa decorar, tá? Deixa eu apagar isso aqui. Eu quero... Deixa lá, Márcio. Eu vou deixar só para voltar para uma coisa. Empresta um escalímetro. Quem tem escalímetro aí? E um monte de engenheiro. Ó, engenheiro tem que ter uma calculadora científica, uma lapiseira e uma caneta e um escalímetro. Senão não é engenheiro. Ok? Você pode ler esse carimbo? Pode, por que não? Tem que saber usar. Ninguém tem os calibres nessa sala hoje? Luna? Cadê os calibres? Todo o Rio, estou apoiando. O Rio Guaíba lá? Esse aqui é muito bom pra você. Pega lá. A Maria também está ali, ó. Não, mas isso aqui não. Não, é que passar daqui para cá tem sido uma dificuldade. Eu acho que Qual é a dificuldade de passar? Não, na realidade é daqui para lá. daqui para lá. Vocês conseguem enxergar? Vamos esquecer essa figura de cima aqui. Vocês conseguem enxergar que esse terreno aqui sobe, dá uma descidinha aqui, sobe um pouquinho e desce para lá? Vocês conseguem enxergar isso? Precisa conseguir enxergar isso. Consegue? Gislaine, consegue? Então, o que eu estou fazendo aqui é peguei o ponto A, cota 110. Está aqui, botei no 110. Peguei o B, cota 120. Peguei essa distância aqui, de A para B. Olha lá, distância de A para B, cota 120, e achei esse pontinho B. Peguei a distância de B para C, coloquei aqui de B para C, no 130, liguei essa vertical com essa horizontal, achei o ponto C. Perfil. Tá? Tem que estar atento a isso. Vai ter imagem, isso aqui é uma vista superior, isso aqui é uma vista lateral ou um perfil. Tem que entender, você não pode trocar. Isso aqui é perfil, isso aqui é vista superior, que aí não vai enxergar nada, vai ficar mais cego do que alguma coisa aí que não enxerga nada. Como que eu sei que ali no ponto I, J, K, sobe e não desce? Cadê? Abre aí a porra. I, J, K, E, V, M, G, N, O, P, I, IJK. Então, olha lá. Aqui devia estar cotado, tá? Mas, ó, a última que acabou aqui, desceu e não chegou num outra mais baixa. Senão eu estaria desenhado aqui. Aí eu comecei a subir.
porque também não vale, que a gente sabe, mas faltou aqui a foto, concorda? Aí essa é igual a essa, 130. Então veja lá, HI 130, essa tem que ser 140, o K também tem que ser 140. Subir e começou a descer. Beleza? Mas boa. Anota aí pra gente botar uma cotinha aí, que faltou essa cotinha aí, que atrapalha o entendimento. Podia ser um de vale ali, mas não é. Essa figura pelo perfil lá, mas se não tiver o perfil, dá esse problema. Vamos ficar aqui mesmo, Márcio. Fica tranquilo. Esse treco aqui não tem escala, tá bom? Não tem escala aqui, mas vamos escolher uma escala aqui, 1 para 50. Vamos imaginar que a escala desse desenho é 1 para 15. Tá? Eu vou medir aqui entre A e B. Dá 1 para 500, tem 10, 60, 67 metros. Qual é o desnível entre A e B? 10 metros. Aí eu quero, vamos supor que eu quero calcular um ponto aqui, ó, pertinho de A. Vou pegar aqui, vou medir essa distância. Opa, 12 metros no mapa. 12 metros no mapa está para X. Quanto é que é X? Faz a conta aí. 12 metros vezes. Mas, ok. Eu não estudou nada, precisa ter uma noção. A dica legal é, fizeram aquele. Tem gente pedindo prorrogação de prazo para entregar exercício. Meu Deus, tem que entregar o exercício em 2025. O exercício foi feito para estudar para a prova. Aí o cara quer entregar em 2025, complica, né? Beleza? O que mais? Você tem alguma coisa para falar, Marcelina? Não, não tem, tá vendo? Então podemos jantar. Alguém vai pagar o nosso jantar hoje? O bandejão. Bandejão, pelo amor de Deus, bandejão não dá. Algo mais? Vou abrir uma exceção porque amanhã tem prova. Se eu não puder ficar ali na prova, eu vou ligar no Professor, Oi. na hora de calcular o erro de fechamento, o RN de chegada. Vamos lá, Márcio. Bota na planilha. Tem uma planilha preenchida já, Matheus? Qualquer um. Vou operar. É uma boa pergunta. Apontando. Eu não criei. Olha lá. Se for essa é certa, essa é. Sai da RN1 e chega na 1, né? Não chega na 1. Peraí que eu vou. Dá uma reduzidinha aí, vê se consegue. Masquerinha é todo moderno, faz umas coisas diferentes aí, eu não consigo fazer essas coisas. Olha lá, tudo bem. Ih, deu uma bagunçada na planilha aqui. Volta lá, volta no tamanho que está. Deixa, volta lá. Dá um andu aí. Olha lá. Primeira coisa. Mas ela vai para a rede. Como é que eu calculo essa distância? Nós fizemos A menos B, C, C. Como é que eu verifico se esse valor aqui está coerente com esses dois aqui? Somos 2 se divide por 2. E qual é a tolerância? 2 quilômetros? Ah, beleza. Calculei essa aqui, é um parzinho, não é igual. Calculei 30 metros aqui, calculei 35 metros aqui. Sei ou não sei? Sim. Sim? Não. 30 e 35. Qual é a tolerância na distância? 2 milímetros? Quem falou isso? Não, 2 metros. 2 milímetros é aqui, ó. A menos M deu 100, por exemplo. M menos B deu 99. Aceitei.
Deu 98, aceitei. Deu 97, rejeitei, tem que fazer a preleitura de novo, que é maior do que 2 milímetros. Na distância, a diferença é 2 metros. Beleza? E qual é a distância máxima entre o nível e a mira em ré ou a mira em vante? 50 metros. Beleza? Isso é conceitual. Precisa estar na cachola aí. Beleza? Somando ré, somando vante, fazendo a diferença, já vai te dizer que erro. O erro cometido no nivelamento. 5, 10, 20 milímetros. Positivo ou negativo. Ok? Aí eu vou. Você tem como só correr para baixo? Já aparecer aqui a base. Se bem que na verdade isso aqui não está calculado, aqui está totalmente calculado. A planilha totalmente calculada. Dá um zoom aqui só nessa parte de baixo. Mais um pouquinho, consegue? Já está. Você puxa para lá. Leva para lá. Tem a cola toda ali, assim, não acertar aí. Olha lá, somei esse, 10,865, 10,857. De 57 para 65 tem 8 milímetros. Ok? Então, esse é o erro que eu cometi no nivelamento. Fala, Jorge. Aquela questão lá do erro de fechamento. Já vamos chegar lá. Beleza? Já sei, isso aqui vale quando eu saio da RN e chego na média. Que na realidade é essa equaçãozinha aqui. Dá para trazer um pouquinho para cá, Marcelino? RN de chegada é de baixo, menos a R de partida que é lá de cima. No caso era RN1 menos RN1. A cota disso virou zero. Então fica somatório de Ré menos somatório de vante, vai dar o erro de fechamento ou erro que eu cometi. 8 milímetros. Beleza? Quem seria o RN de chegada? Se eu saio da. Aqui a gente fez isso, e saiu da caixa d'água, foi até o ponto de cada grupo e voltou na caixa. Ah, não voltou. Se tivesse saído da caixa d'água, passado no ponto do grupo vocês, fechado na Minerva. Aí era a 2.800C que você saiu e a 37 alguma coisa que chegou. Aí seria a cota, é a cota, não é o código ARN, é a cota. Então aqui é 721,685 menos 721,685 dá zero, beleza? Eu queria perguntar, o último RN emitido, né? Teria que ser o primeiro. Ah, beleza, entendi. O da Minerva. Vamos supor que esse fosse da Minerva. É Minerva, que é o de chegada, menos de partida, que é da caixa d'água. Boa pergunta. Tá? Qual é o problema? O resultado vai ser dele. O problema é o sinal. Só para você. Mas você está vendo aqui, ó. Você chegou, transportou 693, era 685, você soma ou subtrai? Subtrai. Aí tem os iluminados aí, que deve ser descendente de Albert Einstein, e aí deu 8, aí soma 8 aqui. Esse valor aqui eu posso mudar? Nunca. Esse valor é dado. Então ele é considerado o valor correto. Se eu mudar ele, não acontece tudo. Vai acontecer o que aconteceu lá, infelizmente, no Rio Grande do Sul. Os caras calcularam as contas erradas lá, o Rio invadiu a cidade. Estou exagerando aqui, não é exatamente isso, mas pode ser isso. Se eu errar, eu contei na minha turma do Geral e Santo Antônio. Eu falei Geral e Santo Antônio? Foi um erro na RN. Provocou todo um problema que a usina de Geral não gera energia total que ela deveria gerar. Nunca vai gerar. Alguém pagou por isso, ou seja, pai de vocês, contribuintes, pagaram por isso. Beleza? O erro de fechamento. Isso aqui, ó, 10 milímetros raiz do quilômetro é o padrão do nosso instrumento. Tá, 10 milímetros. Ou é 10, ou é 15, ou é 12. Esse valor aqui é dado. O que é esse aqui?
É a distância em quilômetros. Então vou pegar aqui, ó, o somatório de todo mundo. Neste caso, tem ponto detalhe? Tem um ponto detalhe lá, o laranjinha. Eu não entro aqui, ele está fora do caminhamento. Beleza? Então somei todo mundo. 689, tira a raiz de 689? Não. Tira a raiz de quanto? 0,869. Tira a raiz, multiplico por 10, vai dar um fechamento, que nesse caso aqui deu 8,3 milímetros. Aí a pergunta que vem, justifica para mim, eu aceito esse nivelamento? Sim ou não? Não? Ouvi não, hein? Aceita, por quê? Eu errei 8 aqui, ó, e eu podia errar 8,3. Se fosse invertido, eu errei 9 e podia errar 8,3, joga fora o nivelamento. Beleza? Lá no campo. Tanto é que muita gente teve que repetir o nivelamento porque era 10 milímetros, se não me engano, 12, e fechamento fica acontecendo 50. Teve gente que achou 30 centímetros, sei lá, o quê? Não dá. Beleza? Tudo bem? O que mais? Então deixa eu dar um recado para vocês. Diga. Sobre o ponto detalhe, calcula a cota dele. Como é que eu calculo a cota do ponto detalhe? Então deixa eu dar um recado para vocês. Diga. Sobre o ponto detalhe, calcula a cota dele. Como é que eu calculo a cota do ponto detalhe? A outra planilha está calculada já. Vou voltar lá na próxima, Se tiver um ponto detalhe, da primeira vez que eu calcular, eu desprezo ele para não me atrapalhar. É como se eu botasse, ele pintasse de branquinho aquela linha laranja ali, tá? Chegou lá, Marcos? Foi esse? Não tem. Já está calculado, tá bom. Olha lá, vamos olhar. Você não tem um laser point aí, né? O ponto detalhe, manda para cá agora. O ponto detalhe, alguém tem aquele laser point que fica apontando no avião aí? Para derrubar o piloto? Não fazem isso, eu faço. Pelo amor de Deus, não pode derrubar um avião e matar alguém que está lá dentro, que é muito importante para outros alguém. Olha lá. Por que essa planilha está pintada? Para tentar ajudar vocês. Então o amarelinho é relevante, o branquinho relevante, o amarelinho laranja e o amarelinho é E2 é o Ré, o detalhe é um avante que entra na coluna detalhe e o E3 é um avante. Beleza? Como é que eu calculei 721.2146? Peguei a ré. Quem é a ré do detalhe? Qual é o nome do ponto que é ré do detalhe? E2. Então é a cota de E2. 721.202 mais a ré. Quem é a ré? 1.225 menos quanto? Vante de detalhe. 1.2. Faz essa conta aí que vai dar certo. Beleza? Não, é a cota de Ré, mais a leitura da mira de Ré que está naquele ponto E2, mais a leitura da mira sobre o detalhe, que está na coluna detalhe, está aqui nessa coluna. Beleza? Vamos fazer aqui? Marcelino, você vai ter que pagar meu jantar hoje, hein? Já que ninguém se candidatou e quiseram emendar para o bandejão, aquele restaurante bacana que você costuma frequentar lá em Santana, que vai até lá jantar lá. Mas só hora do almoço. Não abre não, jantar? Então a gente vai para os jardins e lá tem muitos restaurantes. Já tem. Então olha lá, o E2, a cota do E2 é 202. Mais a ré no E2. Quanto é ré no E2? 1,550. 1,550. Mais. Quem é o detalhe?
1.640, 1.200. Menos 1.200. Opa. Isso vai ser igual a quem? Detalhe. Beleza? Não fiz a conta, diga. Então o detalhe é dado? Oi? Então 1.200 do detalhe ele vai ser dado? Não tem outro jeito, se eu não der o detalhe, você não tem como calcular. Sim. Né? Beleza? Deu diferente? Deu diferente naquilo lá? É porque aqui tá, aqui, na realidade, aqui aconteceu, nós não trocamos ali, ó, saiu um número, até a fração de milímetro, mas deu uma diferença mínima aí, né? Quanto é que deu? Vamos fazer isso, faz essa conta para mim, Martelinho, no seu computador. 721, peraí. Ó, eu botei a vírgula no lugar aqui, vamos lá. 721.202, 1.550. Dá 2, dá 5, dá 7, dá 2, dá 2, 722. 1.200 negativo. Dá 2, dá 5, dá 5, dá 1, 7, 2, 1. Quanto está lá? 7, 2, 1, 2, 1, 4. Que estranho. Então tá errado lá, tá? É que atrapalha, né? Mas como nós fizemos na sala não deu certo? Não? Você estava errado? Não, esse aí ele estava errado na sala. Não, eu acho que talvez tivesse errado, mas eu corrigi na planilha, no slide que está no grupo, você sempre copiou, né? Mas tá bom, é isso aí. Vamos calcular agora a cota do seguinte, lá do E3. Vamos ver se está certo o E3. E3. Certo? Então, E3, nós vamos pegar a cota do Ré. Quem é o Ré de E3? E2. Então, 721.202. 721.202. Mais a Ré do detalhe. No E2, 1.550. 1.550. Isso aqui vai dar 2, 5, 7, 2, 2, 7. Sou meio. Menos avante do detalhe, que é 1.645. 1.645. 12 menos 5, 7, né? 4 menos 4 dá 0. 7 menos 6 dá 1. Dá 1, 7, 2, 1, 0, 7, é isso? 1, 0, 7. Olha lá, beleza, tá certinho. A conta ali, talvez aconteceu alguma coisa na hora de digitar. Acontece. Beleza? E aí, se eu quiser continuar, calcular o M, vou somar, pegar a cota de E3, mais a Ré em E3, mais a avante, o 721 a cota de E3, mais a Ré em E3, que é 1.312, menos a avante do ponto E, 1.432, e ele vai calcular. E são as cotas corretas da ponta e do final. Sim, tá. Tem que ser dado. Senão você não consegue calcular. Sim. Beleza? Algo mais? Um detalhe importante que eu estou muito preocupado. Não tem nada a ver com a prova. O trabalho final. Tem gente deixando a caixa aberta durante o trabalho. Nós pedimos 1 milhão de vezes para essa caixa. E o pior, tem gente transportando a estação total fixa no tripé. A sorte que não fui eu que vi, mas eu tenho uma foto aqui. Eu vou mostrar que tem a cara do aluno ali. Me mandaram uma foto. Cadê? Me mandaram uma foto. Eu só não fui lá no campo. Eu só não fui no campo porque eu estava numa reunião. Então aqui o cara aqui em pé, estou tocando aqui o rostinho, e a estação. Não pode carregar a estação de criança. Se eu pegar, nunca mais
vai ser aprovado em Geomática 1. Ou seja, vai ter que mudar de faculdade ou de curso dentro da pós. Se eu pegar. O Marte, a Rosângela, o Erli, não sei. Mas se eu pegar, se eu tiver de carro, eu passo por cima. Não do equipamento. Eu falo, tira o equipamento, fica em pé aí, eu passo por cima. Não é para cá. Se vocês virem alguém fazendo isso, avisem-se. Não é para fazer. O que pode acontecer? Está ali carregando, o tripé está assim meio de lado. Ok? Boa prova, meninas. O tripé está meio de lado. Ele vai andando, bate numa árvore, vai quebrar o instrumento. O peso do instrumento vai bater no cavalo, não vai bater? Pode empenar o eixo principal do equipamento. Aí ele começa a medir coisa errada, a poligola não fecha. Ok? Então, vai sair 10 metros para o outro lado, bota o equipamento na casa. Eu acho que é porque o cara tem a noção que o zero do equipamento está apontando para lá, nesse ponto, quando ele chegar no outro ponto, o zero está apontando para lá. Mentira! O zero é local. Quando ele ligar o equipamento aqui, vai ter outro zero. Então não adianta levar ele ligado e nem montar na estação total. E nem na mão. Outro dia o cara estava carregando a mão. Eu falei, não, não é na mão. Ele carregando a mão com o equipamento, o laser ligado e ele carregando. Também não. Beleza? Então acho que é isso, pessoal. Espero que a gente tenha conseguido suja do nabo, né? E boa prova amanhã para todo mundo.